Bom, bom dia a todas e todos. Começo agradecendo aqui a presença de vocês nessa manhã do nosso último dia da semana de planejamento 2020.2. Em especial, agradeço a equipe do PET, Saúde e Interprofissionalidade, por ter aceito o convite, né, para poder dividir conosco, compartilhar as suas experiências, né, dessa ação tão bonita, né, e tão potente que nós temos no nosso campus. A equipe, né, é múltipla, tem várias pessoas participando, não só, né, do campus, mas também do serviço, mas nós teremos hoje na mesa a apresentação de 3 componentes: professora Mira, professora Caroline e professora Maureen. Então, eu passo a palavra agora para a professora Mira, que vai começar a apresentação. Bom dia a todos, obrigada pela participação. Então, eu vou começar essa apresentação, que depois vai ser continuada pelas outras integrantes do PET, né? O tema da mesa é PET Saúde e Interprofissionalidade, reflexões para a reforma dos currículos de graduação do campus Realengo. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre as etapas de construção do projeto, que se iniciou com um grupo de professores em agosto de 2018, quando a gente iniciou a construção desse projeto, que é um projeto institucional. Logo foi necessário fazer uma reunião com a CAP 5.1, já que o programa do PET Saúde, ele pressupõe que os projetos devem envolver atores do SUS e da comunidade acadêmica. Foi necessário fazer um edital interno para a seleção dos subprojetos, para formalizar a participação desses professores na construção da proposta. Foi feito também um processo seletivo para selecionar os preceptores no serviço de saúde, que, caso a proposta fosse aprovada, iriam atuar no projeto. Então, esses 2 editais foram feitos antes mesmo da gente submeter a proposta. A submissão foi em 2018 e a aprovação em novembro de 2018. E o início dos projetos foi em 2019. O programa, né, ele tem 2 objetivos muito importantes que constam, inclusive, no edital, que é o desenvolvimento de mudanças curriculares alinhadas às diretrizes curriculares nacionais, através de estratégias baseadas nos princípios da interprofissionalidade e da interdisciplinaridade. Então, são ações que impactarão nos futuros profissionais. E quando a gente pensa, né, quando a gente olha as matrizes dos cursos de farmácia, de físio, de TO, do IFRJ, nós observamos componentes teóricos e práticos que são pautados na interdisciplinaridade. No entanto, é nítida a necessidade de inclusão dos pressupostos de educação interprofissional e de práticas colaborativas. E ainda para além, né, das matrizes, a gente tem no campus vários projetos de ensino, de pesquisa, de extensão, também com práticas interdisciplinares. No entanto, mais uma vez, é perceptível a necessidade da inclusão dos pressupostos de educação interprofissional e de práticas colaborativas. Um outro objetivo é o desenvolvimento da qualificação dos processos de integração ensino, serviço, comunidade, de uma forma articulada entre o SUS e as instituições de ensino, de modo a promover a educação interprofissional e as práticas colaborativas em saúde. Então, agora são ações, né, que impactarão nos profissionais atuais, né, nos profissionais que já são formados e que estão atuando no serviço. Lembrando que os profissionais de saúde que atuam no serviço atualmente não foram formados nessa lógica, assim como nós, docentes, que também não fomos formados nessa lógica. E, por conta disso, é muito comum o desconhecimento do papel das outras profissões no cuidado em saúde, o que impacta diretamente no desenvolvimento das competências colaborativas. Por isso que todos os processos de formação, de experiências interprofissionais, são muito relevantes, para que a gente possa, assim, modificar, né, esse processo de ensino-aprendizagem nas nossas disciplinas, nos nossos projetos de pesquisa, de extensão,
e também na atuação dos profissionais no serviço, já que eles também não são formados nessa lógica, né? E é muito nítido que as práticas profissionais nos serviços são pautadas ainda naquela lógica das especificidades de cada profissão, né? O que acaba dificultando o desenvolvimento de uma atenção resolutiva, centrada no usuário, fora a hierarquização que ainda existe, né? Então, são fatores limitantes, né, para o desenvolvimento das práticas colaborativas. A estrutura do projeto, ela é formada por um coordenador, e esse PET foi o primeiro PET, né, que o coordenador não é do IFRJ, ele é da ACAP 5.1, então esse foi um ponto muito importante para aproximar o Instituto Federal ao serviço de saúde de uma forma mais consistente, né, e tendo como pressupostos a educação interprofissional e práticas colaborativas. A gente conseguiu ver algumas mudanças, inclusive na parte da gestão mesmo, na CAP 5.1, por conta disso, por conta do coordenador, né, ser um integrante da CAP. É constituído por 5 subprojetos, sendo cada subprojeto é formado por 2 docentes de profissões distintas, 4 profissionais de saúde, que são os preceptores, que também devem ser de pelo menos 2 profissões distintas, e 6 estudantes, de 3 cursos distintos também. Então, o projeto é uma colaboração entre o IFRJ e a Secretaria Municipal de Saúde. Tem como coordenador o Erivelto, né, como eu disse, ele faz parte da CAP 5.1. Tem a participação de diversos preceptores com diferentes profissões, como fisioterapia, terapia ocupacional, farmácia, enfermagem, odonto, educação física, psicologia, nutrição, ciências biológicas. E ele é desenvolvido em 3 clínicas da família do entorno. Aí pode passar, Lilian, por favor. Na Clínica Rômulo Carlos, a gente tem o desenvolvimento do projeto Promoção da Saúde de Idosos, que é desenvolvido pelo professor Bruno e pela professora Maureen. Na Clínica Olímpia Esteves, a gente tem 2 projetos. Um deles é Multiplicando Saúde, que também atua na Escola Municipal Rondon, e é desenvolvido pelas professoras Márcia Cristina e Samara. Também tem o Atenção à Saúde na Diabetes e Hipertensão, que é desenvolvido por mim e pela professora Lilian. E na Clínica Armando Palhares, também tem 2 projetos. Um deles é o de vigilância do desenvolvimento de lactentes e pré-escolares, que é desenvolvido pelas professoras Caroline e Carla Prieto. E o outro que é, então, cuidando da pessoa tabagista na atenção básica, que é desenvolvido pelas professoras Juliana Veiga e Janaína. Então, agora eu passo a palavra para a Caroline, que vai dar continuidade à apresentação. Bem, pessoal, bom dia. Para quem não me conhece, eu sou Caroline Linhares, professora do curso de Terapia Ocupacional, e o grupo pensou aí nas principais atividades. A gente fez várias atividades ao longo desses 2 anos, mas a gente vai comentar aquelas que a gente acha mais importante para esse momento de reflexão, né, e aí em relação a esse processo de reforma. Pode passar, Lilian. Eu quis passar aqui, não vou conseguir. Então, a gente começa destacando, né, a realização de cursos sobre a educação interprofissional e práticas colaborativas. Logo no início do projeto, como uma demanda do próprio programa, veio essa demanda de que todos os atores deveriam realizar o curso do AvaSUS sobre a educação interprofissional e práticas colaborativas, e isso foi uma estratégia muito interessante, porque colocou, né, todo mundo ali, discentes, docentes e preceptores, no nível mínimo de conhecimento sobre a educação interprofissional e sobre as práticas colaborativas, e já gerou uma sensibilização para a proposta mesmo do programa, né. Ao longo desse tempo, a gente também teve um curso de desenvolvimento docente em educação interprofissional, realizado por alguns atores do programa. A gente destaca aqui as reuniões semanais de tutoria com os estudantes, e aí vocês vão estar vendo imagens dos 5 subprojetos, imagens desde a época, né, das atividades presenciais, e também um pouco aí das imagens já dessa reconfiguração nesse momento pandêmico, em que a gente teve que mudar
as nossas atividades. Mas por que a gente traz essa questão da reunião de tutoria? Porque esses momentos de tutoria, eles são muito preciosos dentro do programa, porque é o momento em que a gente consegue dar contorno, né, ouvir a percepção dos estudantes sobre aquilo que está sendo vivenciado, dar contorno para essas experiências, né, debater em termos mesmo teóricos, desenvolver ali uma reflexão teórica, metodológica, né, sobre diversos assuntos relacionados ao cuidado em saúde, né, e também especificamente um momento ali da gente estar sempre fazendo alinhamento teórico com a questão da educação interprofissional, com as práticas colaborativas, com integralidade do cuidado, com humanização em saúde, com gestão em saúde, enfim. Então, sempre foi um momento aí muito caro para o programa e para cumprir os objetivos do programa. Pode passar, Liliana. Então, aqui a gente tem as reuniões de planejamento das ações, né, sempre foram muito frequentes as reuniões de planejamento, tanto dentro dos subprojetos, cada subprojeto tem as suas reuniões, como também do programa como um todo. Então, nós somos 5 subprojetos em áreas temáticas bastante diferentes, como vocês viram, mas todos com objetivos únicos no sentido de fortalecer, né, fomentar a educação interprofissional e de desenvolver competências colaborativas, construir práticas colaborativas aí nos serviços de saúde. Então, para a gente, apesar de ter aí 5 subprojetos muito diferentes, para a gente conseguir manter-se alinhados a esses objetivos, sempre foram necessários esses momentos de planejamento das ações, dentro de cada subgrupo e dentro do programa de uma forma geral. E aí, por que a gente destaca esse momento de planejamento, né, que sempre foi uma constante? É que, às vezes, parece que é simples desenvolver, né, a gente já faz isso, né, os preceptores também têm muito a fala de que, isso aqui a gente já vive no serviço, mas, na verdade, desenvolver práticas colaborativas não é algo simples, porque envolve uma desconstrução de toda uma lógica, né, de cuidado em saúde aí histórica. Então, é algo que realmente precisa de ter um planejamento, de ter uma curadoria, né, de estar fazendo reavaliações e reflexões constantes. Então, tem aí algumas imagens desse planejamento. À direita, a gente tem a última oficina de planejamento, que envolveu todos os atores do programa, já nesse momento aí pandêmico, né, e eu gostaria de destacar uma curiosidade, que assim, o primeiro momento que a gente fez de planejamento, logo que iniciou o programa, em abril, veio essa demanda de que a gente tinha que fazer o planejamento para o primeiro ano do programa, e nós fizemos, e recebemos uma devolutiva dos apoiadores com vários aspectos que precisavam ser melhorados, né, como a questão da intencionalidade pedagógica das ações, que mudanças a gente estava almejando com aquelas ações, se as ações efetivamente tinham caráter metodológico para atender aos objetivos que estavam sendo apontados, se as estratégias de avaliação, de avaliação dessas ações também estavam adequadas, e foi aí, eu acho que o primeiro momento que a gente viu assim, nossa, não é tão simples quanto às vezes está ali na nossa cabeça. Então, esses momentos de planejamento e o suporte que a gente foi tendo dos apoiadores do Ministério da Saúde foi iluminando um pouco aí os nossos caminhos e mostrando as possibilidades de construção, né, dessas ações em direção a essa intencionalidade pedagógica do programa. Pode passar. Então, destaco aí também a participação nas webconferências, esse também acho que foi o primeiro PET, né, do que a gente tem notícia de terem webconferências mensais com os apoiadores do Ministério da Saúde. Então, cada grupo, cada dupla ali de apoiadores era responsável por fazer uma tutoria aí com vários grupos PETs. Então, uma vez por mês a gente tinha esses momentos de webconferência onde a gente estava em contato com vários outros grupos PET, né, e diversos assuntos foram debatidos relacionados à interprofissionalidade, ao andamento dos projetos, né, nessas webconferências, e também foi um momento muito importante aí de troca, dos apoiadores estarem mais junto da gente, entendendo as nossas dificuldades, os nossos desafios, e à medida que a gente ia se ouvindo e percebendo, né, a realidade de outros grupos PETs, de outras regiões do país, a gente também ia modificando as nossas estratégias, repensando algumas coisas. Então, é importante destacar esse acompanhamento que a gente foi tendo realmente dos apoiadores e como fez diferença, né, para o desenvolvimento do programa e para a gente alcançar os resultados que a gente alcançou aí ao longo desse programa.
Então, aí à direita a gente tem uma foto, por exemplo, de uma webconferência que foi em janeiro do ano passado, né, onde foi requisitada a presença de todos os atores do projeto. A gente também teve a participação e a realização de oficinas, tanto o Grupo PET promoveu algumas oficinas, então logo na foto abaixo à esquerda foi a oficina de sensibilização dos preceptores, logo no início do programa, como a gente também tentou trazer pessoas para fazerem oficinas com a gente, como a gente tem aí uma foto da oficina do professor Leonardo Salles, que foi um momento ali realmente de formação, e essa realização e a nossa participação nas várias oficinas sempre tiveram essa tônica realmente de um processo de formação continuada para a gente, para os estudantes, para os preceptores, e esse é um ponto que eu acho importante destacar. Como é uma realidade que não é simples, né, desenvolver a educação interprofissional, as práticas colaborativas na lógica que a gente tem dos serviços que foram construídos, né, historicamente com uma formação, uma lógica de formação uniprofissional, com hierarquia entre as profissões, não é algo que está simples e que está posto, e que exige da gente esse processo constante de formação, de estudo, de alinhamento teórico. Junto a isso, a gente também, né, destaca aí nesse meio a realização, as reuniões, as várias reuniões que a gente fez para realizar os relatórios. Então, periodicamente, esse programa exige da gente relatórios, né, das nossas atividades, e inclusive estamos aí na fase do último relatório, e os relatórios sempre foram muito extenuantes, a gente sempre xingou muito, né, porque tirava todo o nosso cor ali. Entretanto, foram momentos também riquíssimos, assim, a gente entende por que os relatórios são extenuantes, porque eles foram feitos de forma a levar a gente a uma reflexão mais aprofundada do que a gente estava fazendo, né, a realmente comprovar ali os resultados, identificar por que determinados resultados não foram obtidos e que estratégias de modificação a gente tem. Então, por mais que a gente reclama quando vem, assim, foi um momento também de muita aprendizado e muito relacionado ao próprio planejamento. Então, sempre que a gente fazia essas reuniões dos relatórios, a gente também via necessidade de modificar os nossos planejamentos, né? Pode passar. Destaco aí uma ação importantíssima, crucial nesse processo, que foi, né, a inserção de todos os atores nos serviços de saúde, no caso, nas unidades de saúde em que a gente está lotado, em que essa inserção é que realmente propicia a prática, né, a reflexão em cima da prática e a construção cotidiana dessas competências colaborativas. Então, a gente realiza atendimentos, né, individuais e grupais, avaliações e intervenções, sempre seguindo a lógica interprofissional. E isso é um ganho, assim, imenso, porque muitas vezes no serviço de saúde isso não é a prática recorrente, e muitas vezes durante a formação o aluno também não vai acessar esse tipo de experiência, né? Então, foi essa inserção e esse tipo de realização de ação, né, os atendimentos sempre, então, em todos os subprojetos, apesar das diferenças, todos os atendimentos, mesmo quando você tinha apenas um grupo de estudantes e um grupo de preceptores, a organização desse grupo era priorizando as profissões diferentes, está colocando as pessoas com formações e com profissões diferentes em contato junto àquele usuário. Então, isso sempre teve um impacto muito grande, e foi o momento aí mais oportuno, mais rico, para desenvolver essas competências colaborativas, principalmente alinhado com os momentos de tutoria, que era onde a gente discutia essas experiências e, né, verificava as fragilidades, as potencialidades, o que a gente precisa modificar. É importante também dizer, assim, de que esses atendimentos, né, tem sempre a participação dos estudantes, e os estudantes têm um protagonismo, o que é extremamente importante no desenvolvimento tanto dos pressupostos, né, dos princípios da interprofissionalidade, quanto das práticas colaborativas. Então, esse protagonismo também sempre foi garantido aí ao longo do nosso programa. A gente também, né, tanto realizou, encabeçou aí alguns eventos internos e externos, e participou de eventos, então, apresentando trabalhos sobre a temáticas da interprofissionalidade. Então, foram realizados lives, webinários, apresentados trabalhos em congressos, e aí eu destaco a última ação nossa nesse sentido, que foi a mesa, né, o webinário na Semana da Saúde, sobre o desenvolvimento de competências colaborativas e o
processo de cuidado interprofissional em saúde no IFRJ Realengo, que foi a parceria do PET com o projeto de extensão de acolhimento interprofissional da Clínica Escola, e aí a gente teve a participação do professor Marcelo Viana, que é um nome muito importante dentro dessa temática da interprofissionalidade, né? Por fim, a gente também destaca aí a elaboração e a publicação de conteúdos em redes sociais. Então, quando surgiu aí esse processo de, nesse contexto pandêmico, todos os subprojetos tiveram uma pequena fase de crise, porque é um programa essencialmente para ser construído ali no cuidado, né, em saúde, junto ao usuário, presencial, nas clínicas, e isso não foi possível. Então, a gente teve que readequar as nossas ações de forma a manter o desenvolvimento da educação interprofissional, né, e o desenvolvimento das competências colaborativas. Então, 4 dos 5 subprojetos criaram perfis no Instagram para ser uma forma de produzir conteúdos e divulgar conteúdos científicos, né, de acordo com a sua população-alvo ali, e todos os subgrupos foram também desenvolvendo, né, atendimentos, mantiveram aí continuidade de atendimento aos usuários por meio de grupos de WhatsApp, né, às vezes atendimentos individuais, então a gente tem algumas imagens mostrando isso, e nesses atendimentos em grupo ou individuais pelo WhatsApp, também tem uma elaboração e uma produção de conteúdo que segue essa lógica, né, de ter os estudantes das profissões diferentes, os preceptores, a nossa supervisão docente, então a gente conseguiu, apesar desse momento muito conturbado, manter aí o desenvolvimento dos nossos objetivos. Então, só para eu finalizar minha fala, acho que, assim, de todas essas atividades que a gente vai apontando, e tiveram várias outras, eu acho que é importante destacar, assim, um pouco da curadoria, então, dos momentos de reflexão sobre as práticas que estavam sendo desenvolvidas, então, porque é muito fácil, no processo, você se desvirtuar desses objetivos, porque não é algo fácil de desenvolver, né, a interprofissionalidade, as práticas colaborativas, desenvolver as competências colaborativas, que são muito competências relacionais. Então, isso é um ponto. O apoio que a gente teve do Ministério da Saúde com, né, pessoas ali que têm mais propriedade na própria temática da interprofissionalidade, esse apoio ele foi contínuo, né, constante, isso também fez diferença. Então, acho que no processo de reforma curricular, isso aponta para que a gente precisa ter aí um pouco da gestão dessas ações e das atividades que a gente vai desenvolver dentro do currículo no sentido da interprofissionalidade das práticas colaborativas. Desenvolver metodologias, né, que se alinhem pedagogicamente com essa intencionalidade, né, ou seja, com o desenvolvimento da educação interprofissional e das práticas colaborativas, é essencial. As ações a serem implementadas no currículo, elas precisam ter esse alinhamento, né, e também o processo de avaliação dessas ações. Então, acho que era isso que eu queria destacar, assim, e aí a Maureen vai dar continuidade, gente. Obrigada. Então, gente, a partir disso, né, desse percurso que foi apresentado pela Mira e pela Carolzinha, a gente trouxe algumas reflexões e aprendizados sobre os currículos dos cursos de graduação em saúde, né, no IFRJ, e a gente vai discutir aqui um pouquinho. A gente gostaria mesmo que gerasse debate e depois a gente pudesse fazer uma rodada, né, de debate sobre isso. Então, pode passar, por favor, Liliana. Então, as reflexões aqui para a nossa reforma curricular. Então, a primeira reflexão é que o PET Saúde é um programa indutor de mudanças curriculares. Ele se compõe, o PET Saúde, em um conjunto de políticas indutoras da reorientação da formação em saúde e que acontece desde 2008. Esse formato especificamente de PET Saúde interprofissionalidade, ele começou em 2018, né? Mas ele faz parte de um grande conjunto de propostas de estímulo às mudanças curriculares. O PET Saúde Interprofissionalidade, especificamente, ele faz parte também de um conjunto de ações do Plano para a Implementação da Educação Interprofissional no Brasil, conforme chamado da OPAS e da Organização Mundial de Saúde, do ano de 2016. E para atingir essa meta, o programa ele aplica
bases teóricas e metodológicas da educação interprofissional, como a Carolzinha citou bastante aqui, né? Então, é um estilo de educação que tem como finalidade promover a formação profissional, a formação de profissionais mais aptos ao trabalho colaborativo em saúde e promover mudanças curriculares alinhadas às diretrizes curriculares nacionais. Então, aqui, só um instantinho, Lian, rapidinho, ainda naquele slide, aqui, assim, a gente está aqui nesse momento hoje, que bom que a gente pôde ter esse espaço que vocês puderam vir, porque a gente tem essa responsabilidade, enquanto grupo PET, de trazer essa reflexão, principalmente porque a gente está nesse momento de reforma curricular. O projeto PET Saúde e o projeto PET Saúde e Interprofissionalidade, ele não existe por si só, ele existe principalmente para promover mudanças curriculares, e a gente está no momento de repensar os nossos currículos, né? Então, por isso, realmente, a gente tem essa função de trazer hoje essa provocação para o grupo. Aí pode passar, por favor. Então, as próximas reflexões. Os profissionais de saúde trabalham juntos, mas são formados separadamente. Isso já é um problema por si só, né? Então, a gente tem uma formação uniprofissional, disciplinar e com foco no desenvolvimento de competências específicas, né? E nós somos um exemplo disso. A gente tem um modelo de assistência à saúde, por causa disso, mais fragmentado e profissional de saúde centrado, enquanto, na verdade, a gente deveria ter um sistema de saúde, uma assistência usuário centrado, usuário, família, comunidade centrado. Dessa forma, quando a gente tem essa assistência fragmentada, a gente se distancia das necessidades de saúde da população. No campus Realengo, a gente tem nos nossos currículos algumas iniciativas interdisciplinares, o que é diferente de interprofissionais, e algumas disciplinas comuns aos 3 cursos. Mas a gente percebeu que a gente precisa avançar. Nesse processo de formação também que nós tivemos enquanto estivemos no PET e ainda estamos, a gente percebeu cada vez mais essa necessidade de avançar. Pode passar. Então, no processo formativo, a gente tem o desenvolvimento de competências específicas, competências comuns e competências colaborativas, tá? É necessário a gente ter a intencionalidade pedagógica para o desenvolvimento das competências colaborativas. Então, é mais fácil a gente desenvolver competências específicas e comuns, mas a gente percebeu que não é tão simples assim desenvolver as competências colaborativas, mas é possível. Então, o que a gente precisa? Superar o desconhecimento e o preconceito entre as profissões de saúde. Então, existem, inclusive, estudos científicos mostrando o quanto que os profissionais de saúde desconhecem a profissão das demais profissões de saúde, né? A gente precisa formar profissionais preparados para o trabalho em equipe e para a integralidade do cuidado, e incentivar novas relações entre os profissionais de saúde por meio da colaboração. Durante o PET, a gente viu também, na nossa experiência, o quanto é difícil os profissionais de saúde se comunicarem entre si e com o usuário. Então, a gente realmente identificou em vários momentos essa questão, esse problema na realidade do serviço, né? E a gente precisa aumentar a eficiência das equipes e reduzir a duplicidade dos serviços, porque muitas vezes o usuário vai a um profissional, a outro e repete o mesmo procedimento, nem que seja uma avaliação, e melhorar a qualidade dos serviços prestados em saúde. Esse é o motivo final da educação interprofissional e da prática colaborativa, a melhora da qualidade do serviço para o usuário. E daí a gente começa a pensar em formas de inserção da educação interprofissional no currículo, né? Então, a gente poderia inserir como? Em disciplinas optativas, disciplinas obrigatórias. Bem, fica claro que em disciplinas optativas a gente atingiria um número bastante reduzido de estudantes. E a gente identifica que isso seria uma falha, né, na formação.
qual o momento de formação propício à educação interprofissional? No início, no meio ou no fim da graduação? Essas perguntas, pessoal, a gente não está trazendo elas fechadas, não. A gente está trazendo algumas reflexões que a gente já fez. No fim da graduação, normalmente, o estudante ele já está com todos os vícios da uniprofissionalidade, né? Então, a gente identifica que isso precisa vir um pouco antes, no início, no meio. Não é proibitório, na verdade, vir no final, não é proibitório vir também nas pós-graduações, também como acontece muito, mas é essencial que tenha uma sensibilização mais para o início, e a gente identifica que o meio é um bom momento. Estratégias de sustentabilidade também da interprofissionalidade. Então, como a Carolzinha falou muito, né, a gente passou por um processo de desenvolvimento docente nesse PET, e a gente identifica que isso é essencial que isso seja prolongado para todo o nosso corpo docente. É necessário que os projetos de pesquisa e extensão também, como formação, né, que a gente entende hoje, precisam abarcar projetos também interprofissionais. Articulação com a gestão de saúde local, né, no caso a CAP 5.1, é essencial também, porque a gente precisa dessa aproximação com o serviço, né, para que a gente possa, ao mesmo tempo, fazer educação interprofissional e produzir mudanças nos serviços também, já que os profissionais que estão atuando hoje no serviço, como a Carolzinha também falou, são profissionais que não foram formados nessa lógica, assim como nós. E a gente tem esse dever também de levar. E a avaliação da implementação e execução da educação interprofissional. Então, existem formas da gente ir fazendo um acompanhamento e avaliação dessa implementação para a gente identificar se a gente está atingindo nossos objetivos. E aí, diante disso, a gente está trazendo essa fala hoje, mas a gente sabe que não é a primeira vez que a gente pensa sobre isso, que o campus pensa sobre isso, e não somos só nós, docentes que estamos no PET, que pensamos sobre isso. Vários outros docentes estão atentos, estão pensando sobre isso, estão colaborando conosco, discutindo e trazendo ideias, né? Então, eu vou fazer assim, um rápido resgate do que a gente já pensou aqui no campus, em termos de currículo, para a gente trazer finalmente uma proposta. Então, a gente já pensou na possibilidade de transformar a disciplina de práticas assistivas do curso de fisioterapia em uma disciplina interprofissional. E aí a gente tem uma questão que é a carga horária alta, né, porque a gente tem 3 disciplinas de práticas integrativas no curso de fisioterapia, e que para os outros cursos, a princípio, seria viável nesse formato, né. A gente tem o eixo EPS, que é um eixo comum, então, a gente pensou que poderia ser um eixo interprofissional, mas a gente identifica que as disciplinas, elas têm o objetivo de desenvolver, as disciplinas do eixo EPS, têm o objetivo de desenvolver competências comuns, mas não competências colaborativas. Então, se a gente transforma esse eixo num eixo interprofissional, talvez a gente tenha dificuldade com isso, porque se a gente talvez coloque a ênfase no desenvolvimento das competências colaborativas, talvez a gente possa ter perda no desenvolvimento das competências comuns, que é o objetivo do eixo, tá? Além disso, a gente teve também, né, uma oportunidade de conversar com o professor Marcelo Viana, que é uma referência importante para a gente em relação à educação interprofissional, e ele aponta para a possibilidade de identificar diferentes pontos de interseção entre os currículos para proporcionar diferentes momentos de realização de educação interprofissional ao longo dos currículos, tá? Porém, aqui a gente também tem uma questão que é um desafio logístico, né, para a reunião de estudantes em momentos distintos. Na verdade, antes disso, a gente teria que fazer um grande trabalho de buscar esses momentos de interseção. Depois a gente teria que conseguir logisticamente, em diversos momentos da formação, oportunidade de juntar esses alunos dos 3 cursos, e a gente esbarra aí com as dificuldades relacionadas à sala de aula, tamanho, espaço,
né, tempo, horários de professores, de estudantes que precisam se unir. E bem como a necessidade de um corpo docente qualificado para colocar intencionalidade pedagógica no desenvolvimento das competências colaborativas nesses momentos. Mais ou menos assim, gente, imagina que a gente identificou que nos 3 currículos existe um momento de aprendizado da aferição da pressão arterial. E daí a gente, então tá, então se os 3 currículos têm isso, vamos lá, em algum momento os alunos vão se juntar dos 3 cursos para aprender isso, a aferição da pressão arterial. Então, aí a gente já esbarra nas questões relacionadas a horários, a sala de aula e etc. E, além disso, esse docente que ensina a aferição da pressão arterial, ele está preparado para colocar a intencionalidade pedagógica no desenvolvimento das competências colaborativas, ao mesmo tempo em que ele vai ensinar a aferição da pressão arterial? É uma coisa a se pensar. A gente precisa desenvolver isso no corpo docente como um todo, até a gente poder chegar aí. Pode passar. E aí, então, a gente trouxe, não é nada fechado, mas a gente pensou numa proposta de uma disciplina obrigatória para o desenvolvimento dessas competências especificamente. E aí, eu acho que, não sei se vocês conseguem enxergar. Vocês estão conseguindo ver? Alguém pode me dizer se vocês estão conseguindo enxergar? Dá para aumentar um pouquinho. Dá para aumentar um pouquinho, Lilian? Isso, show, ótimo. Então, é uma disciplina que pensamos inicialmente com 54 horas, tá? 4 créditos e 4 tempos de aula. A gente pensou, e isso está sendo ainda, a gente está ainda pensando e aguarda também as sugestões, né? Mas a gente pensou em pré-requisitos, né, que seriam disciplinas do eixo EPS para instrumentalizar os alunos para a entrada em campo, por exemplo, né? Que é aproximação ao campo da saúde, humanização e educação em promoção da saúde, atualmente, tá? A ementa, então, seria a fundamentação teórica e prática para aquisição de conhecimento e desenvolvimento de práticas colaborativas em saúde para o trabalho em equipe, de acordo com os pressupostos da educação interprofissional e saúde, direcionados para atender as demandas dos usuários, família e comunidade, e melhorar a qualidade da atenção. E aí, o objetivo geral da disciplina é apresentar e aprofundar o conhecimento sobre a educação interprofissional em saúde e as práticas colaborativas e a sua aplicabilidade nos cuidados em saúde dos usuários, família e comunidade, bem como para o sistema de saúde nacional vigente. Então, aqui, gente, super importante essa parte, proporcionar o desenvolvimento das competências colaborativas com enfoque nas relações interpessoais entre as diferentes categorias profissionais na dinâmica do trabalho em saúde, construindo e executando ações, intervenções interprofissionais em saúde, em articulação com o serviço de saúde, tá? E o procedimento metodológico, ele envolve a utilização de estratégias de ensino-aprendizado alinhadas à educação interprofissional, que sejam dialógicas, estimulem a colaboração entre os estudantes e baseadas na problematização das situações reais de saúde, tá? Como atividade de enriquecimento das atividades curriculares, a gente poderia utilizar videoaulas, rodas de conversa, visitas externas ao serviço de saúde e atividades em campo. Acho que já está ok. A gente tem bibliografia a definir, né? E foi essa proposta, né, foi pensada por toda a equipe de docentes que participam do PET Saúde e Interprofissionalidade, levando em consideração, como eu falei antes, tudo que já foi pensado antes e discutido, né, com todo o nosso corpo docente. E aí a gente tem aqui o perfil do egresso que a gente pensou para essa disciplina, né, assim, então a gente teria como conhecimentos, habilidades e atitudes o desenvolvimento das competências colaborativas que são, né, a clareza dos papéis das profissões, um conhecer a profissão do outro,
funcionamento da equipe de saúde, então trabalho em equipe, o cuidado centrado no usuário, família e comunidade, ao invés de ser, né, a atenção centrada no profissional, a resolução de conflitos, porque conflitos, existe ser humano, existe conflito, né? Então a gente tem que saber lidar com isso. Liderança colaborativa, né? Então saber se portar numa situação em que uma pessoa lidera, que isso pode ser, eventualmente, um profissional, em outra situação, outro profissional, em outra situação, o próprio usuário, né? Comunicação interprofissional, então, melhorar a nossa comunicação, a gente descobriu que é essencial, a gente acha que se comunica bem, mas a gente precisa muito melhorar isso. E a aprendizagem colaborativa, né, que significa a aprendizagem uns com os outros, né? Então, na educação interprofissional, isso significa, por exemplo, os alunos aprenderem também entre si. E na prática colaborativa no serviço, também. Você não vai aprender só quando você vai num curso fora, você aprende durante o seu trabalho com o seu colega, aprender entre si. E, pode ir? Então, o perfil, né, estudantes, né, e profissionais aptos a exercer a colaboração interprofissional, com base na equalização do poder entre as profissões, em atitudes de respeito, confiança, tomada de decisão compartilhada e construção de parcerias de formas interdependentes com outros estudantes, profissionais de saúde, família e comunidade. Estudantes que contribuam para o alcance de um cuidado em saúde mais resolutivo e tendo a comunicação interprofissional como ferramenta para lidar com os diferentes pontos de vista, exercendo negociação e construindo pactuações coletivas. E é isso, pessoal. Abrimos agora para o debate. Agradecemos a atenção de vocês. Excelentes falas e reflexões. Estamos retomando a discussão, construção da reforma curricular dos nossos cursos de graduação, e a mesa trouxe contribuições e provocações importantes para levarmos para as nossas rodas de discussão e o trabalho, né, da reforma curricular. Então, como a Maureen disse, nós reservamos esse espaço agora para que a gente possa conversar, que a gente possa debater, né, trazer dúvidas, enfim, é um espaço aberto agora para a nossa rodada aí de conversa. A gente pode ir fazendo as inscrições pelo chat e, de repente, pensarmos aí nos 3 minutos para cada um, para oportunizar que vários colegas, né, possam interagir. Né? E aí a gente pode fazer uma rodada, né, dependendo das falas, se houver perguntas, o grupo do PET, a equipe, vai interagindo. Tá? Eu vou sair de cena e vou deixar para vocês tocarem novamente, tá bom? Então, já temos a Carol. Oi, gente, bom dia. Queria parabenizar o grupo, a apresentação foi super clara, objetiva, diretiva, achei ótimo. Parabéns pelo trabalho de vocês. Mas, Elia, você quis deixar para o grupo, mas a pergunta que eu tenho é para tu. Pode voltar, mas também é para o grupo, né? Uma parte. Estou aqui, tocar. Pode voltar. O seguinte, é impossível não pensar nessa proposta que o grupo está trazendo, né, como uma das ferramentas ou elementos, ou que eu não queria usar a palavra disciplinas, né, porque eu não sei que caminho a gente vai percorrer para a curricularização da extensão, mas é impossível não pensar que é uma possibilidade para compor ali, a depender de como vai ser essa curricularização para a gente, né, que modelo que a gente adota, enfim. Tem muitas variáveis ainda aí, mas não dá para não pensar como algo que possa compor aí o que a gente talvez faça na curricularização da extensão.
Então, acho que é super interessante, super potente, faz muito sentido. E aí a pergunta que eu tenho, Hélia, para você, é como tá, eu acho que é a pergunta que não quer calar, né? Todo mundo recebeu aquele e-mail essa semana, da Asfom, com aquele videozinho explicativo do que é a curricularização da extensão, e a gente viu ali no cronograma, e eu já tinha ouvido em outros espaços, que de fato, né, a gente vai ter aí esse período de sensibilização, que é uma sequência de etapas que não é uma escolha do IFRJ, isso foi estabelecido pelo CONIF, né, que é a sensibilização, eu não lembro agora as outras etapas, né, implantação e avaliação, enfim. Então, agora, a reitoria, ela parece estar oficializando aí um cronograma de início dessas etapas a partir da sensibilização. E dentre eles está lá um período que começou em 15 de março, que aí é quando a reitoria contabiliza a apresentação que a PROEX fez na Semana de Planejamento de Nilópolis, que eu até me enfiei lá, eu fui nessa atividade para poder ver em que pé estava esse processo todo, né? E aí eu queria saber, Hélia, se a PROEX e a PROEM, que é uma parceria, né, já marcou alguma coisa com o nosso campus para poder fazer essa sensibilização. E se há um planejamento deles mudarem a metodologia de sensibilização para a Realengo, ou se vai ser a mesma para todos os campi. Por que eu estou perguntando isso? Porque se o processo de sensibilização for o que eu acompanhei na reunião de Nilópolis, acho que fica insuficiente para o nosso campus, e com isso eu não estou criticando de forma negativa o que foi feito lá em Nilópolis, acho que foi super bacana, foi importante, mas é porque como a gente, pelo contexto de termos os 3 cursos em processo de reforma, já estarmos falando sobre isso há muito tempo, né, acho que vai ficar muito para trás, se a sensibilização for essa. Talvez a gente possa até pensar em compor com a PROEX e com a PROEM um outro tipo de processo de sensibilização para a Realengo, porque definir curricularização, dizer o que é e tudo mais, acho que a gente já foi. Então, eu queria saber se já tem alguma coisa agendada para a Realengo e saber como é que está sendo concebida a metodologia, porque aí eu vou falar como COEX, ainda não fui chamada para... Ainda não teve essa pauta para oficializar com a COEX, que também é uma das partes lá das etapas do cronograma, é envolver as COEX, que ainda não está dentro e tudo mais. Falei mais do que devia, né, aqui de tempo, perdão. Bom, eu vou interromper, então, peço desculpas, mas eu vou interromper a sequência, já que a pergunta foi voltada para a direção, né? O que acontece, Carol, é o seguinte, eu estou na mesma situação que você. O que eu sei é o que foi dito em alguns espaços, que chega para nós através de alguns canais, entendeu? Assim, eu sei que são assim, nós estamos assoberbados que juntar, né, o trabalho com essa nova rotina é difícil, né? Estamos aí amargando inúmeras perdas, e isso acaba realmente prejudicando muito o trabalho, acompanhando mais de perto um pouquinho, né, a equipe da PROEM, do meio do ano passado para cá, a equipe, né, sofreu algumas perdas importantes ali de familiares, e a gente sabe que isso acaba atrapalhando a condução do trabalho. Entretanto, essa questão da curricularização, ela já vem sendo sinalizada pelo campus há muito tempo, né? Nós já fizemos inúmeros movimentos de chamada, né, tanto da PROEM quanto da PROEX para conversarmos. E, assim, na última conversa que nós tivemos com a PROEX, que foi, inclusive, uma reunião, né, que não pôde ter o tempo que nós prevíamos, porque a pró-reitora, logo que chegou, comunicou que não tinha o tempo desejado, não tinha disponibilidade desejada para aquele dia, que houve alguma intercorrência, enfim. E aí nós tivemos que correr um pouco com a reunião, mas a gente ficou, né, com a informação de que haveria,
né, um movimento, mas também sem dizer quando e como, tá? Ficamos sabendo em reunião com a Proem, não com a Proex, não houve reunião da Proex com os diretores de ensino, eu não falto às reuniões, eu compareço a todas, então, assim, não houve reunião, não houve nenhum convite, nenhuma chamada, convocação, chame como quiser, para os diretores de ensino, né, para que a gente pudesse conversar sobre a curricularização da extensão. Nas reuniões, toda vez que eu encontro um espaço, eu volto a puxar essa questão, volto a apontar que nós estamos com a nossa reforma curricular dos 3 cursos, dependendo, né, de ter os apontamentos necessários para saber o que fazer, como conduzir, né, essas 400 horas que vão estar destinadas para a curricularização da extensão, quer dizer, quais são as diretrizes institucionais, porque a gente precisa das diretrizes institucionais, porque senão, se nós começarmos a fazer o trabalho, a gente corre o risco, né, de ter que fazer o retrabalho, né? Eu penso, né, eu tenho uma percepção de que não vamos fugir do documento do CONIF, que foi até um documento que inicialmente ele foi entregue para os diretores de ensino, pedindo que ficasse, né, ali com os diretores, e depois ele foi avisado que poderia divulgar, né, até em reunião, e mais uma vez, né, eu fiquei sabendo junto com a reunião, e aí às vezes até pode parecer, né, pode haver um equívoco de interpretação, achando que estamos segurando algum documento, alguma informação, e assim, isso não é a minha forma de condução. Mas, enfim, em relação à Proex, nós não recebemos nenhuma informação, entendeu? Formal, de nenhuma mensagem assim informal, dizendo, olha, nós vamos fazer, estamos pensando em fazer dessa, daquela outra forma. A Elisa também, no espaço, né, de reunião da direção geral, ela também ficou sabendo que iria começar com esse momento da sensibilização e que depois eles iriam iniciar, né, eu entendo, com alguns encontros, tá? Agora, quando vai ser, quais são as datas, não sei, entendeu? Não sei informar, eu realmente não tenho essas informações, estou na mesma situação que você, tá? E aí eu peço até desculpa a vocês por esse desabafo, mas também não dá para parecer que está tudo caminhando, né? E que as informações não estão sendo repassadas pelo grupo por uma falta de comunicação interna do campus, que não é, tá? É isso. Tá, obrigada. Eu peço desculpas ao grupo, que eu acho que eu mudei, né, o direcionamento aqui, aí vamos voltar, mas eu queria também dar essa devolutiva para a comunidade, que, querendo ou não, quando aparece aquele e-mail, né, cria uma ansiedade do grupo, e aí, obviamente, procura-se a COEX, porque, né, extensão, curricularização da extensão, e aí eu só queria dizer isso, assim, o PEC, e aí por isso que eu corri para essa reunião de Vilópolis, para ver se eu não tinha perdido nada, porque aí eu vou fazer o meia-culpa também. No final do semestre, eu tive problemas de internet, e aí teve uma reunião da COEX, das COEX, que eu não fui, e eu ainda não fui procurar o vídeo para assistir. Então, como eu não tinha certeza se eu tinha perdido algo para poder passar para vocês, eu fui nessa reunião de Nilópolis, e pelo que eu vi é isso. O pé que estamos diante, até daquele e-mail que foi enviado, é esse. Vai ser iniciado, né, um processo de sensibilização, e vai ter, né, a Proem, junto com a Proex, vai chamar os campi para poder fazer essa sensibilização, tá? Só nesse sentido. E aí, eu puxei esse assunto porque essa proposta que o grupo traz, né, com esse processo reflexivo todo, fico pensando que já pode ser algo que Realengo constrói como proposta para os nossos cursos, né? Então, fico vislumbrando isso. Então, eu agradeço pelo espaço, peço desculpas por ter desvirtuado um pouco, e é isso, gente. Estou disponível aqui para esclarecimento, se eu tiver esclarecimento para dar. Obrigada. Murilo.
A gente não te escuta, Murilo. Tá ruim, Murilo. Muito ruim o seu microfone. Tenta botar o fone, Murilo. Não. A gente ouve ruídos, mas não dá para compreender o que você está falando. Gente, bom dia. Enquanto o Murilo tentar adequar ali o microfone dele, eu queria só complementar uma coisa aqui, que a gente conversou um pouquinho aqui também sobre essa possibilidade da curricularização que a Carol traz, só para dar esse feedback, porque eu acho que ela trouxe essa pergunta para a Hélia, mas acabou também direcionando para a gente, e a gente já teve a oportunidade também de conversar sobre isso, e a gente pensou assim, que a gente também acha super viável, né, que essa proposta seja ainda mais vindo como uma proposta de disciplina obrigatória, que vai ter nos 3 cursos, acho que super se encaixa na curricularização, né, da extensão, enfim, a depender do desenho que isso vai tomar daqui para frente, que a gente ainda não tem isso definido. Mas eu acho que uma pontuação que é importante é da gente não perder de vista que seria como uma atividade obrigatória, né, e não um projeto opcional, justamente porque a gente traz esse contexto todo de que ter uma disciplina obrigatória para os pressupostos da interprofissionalidade é a forma mais concreta da gente atingir a todos os alunos nesse processo formativo. Agora, eu acho que o grupo, né, eu estou falando, mas acho que estou falando aqui pelo grupo, porque a gente já teve a oportunidade de conversar um pouco sobre isso, entende sim que seria um caminho viável para a gente atrelar a curricularização à proposta dessa disciplina que a gente está trazendo, com esses adendos, mas eu acho que é viável, né? Não sei se alguém quer complementar. Complementar, só que a interprofissionalidade ela está contemplada, né, nas DCNs. Então, eu acho que tem vários fatores aí contribuindo, né, para que a disciplina seja até, talvez, o pontapé da curricularização da extensão no nosso campus. Acho que a fala agora, quem está inscrito é a Quintela, isso. Oi, gente, bom dia. Eu não vou abrir minha câmera porque estou aqui com a Sucena andando pela casa. Primeiro, eu queria parabenizar o grupo do PET, acho que foi uma apresentação belíssima, assim, eu fiquei muito feliz de ver os resultados desse trabalho, e principalmente saber que os resultados desse trabalho têm ecoado na Secretaria de Saúde, né, eu acho que isso é um dos objetivos do PET, né. A gente teve ontem, eu, Hélia e a Ana Barbosa, numa reunião com o Erivelto e o coordenador da CAP 5.1, para conversar sobre o curso de ACS, e essa reunião, né, a gente conseguir fazer essa reunião e essa conversa tem a ver com os efeitos do PET na secretaria, né, do quanto que a secretaria está interessada numa aproximação conosco, com o Instituto, né, para pensar a formação dos profissionais de saúde, né, o Rafael fala muito com a gente nessa reunião, né, da percepção do quanto os profissionais ainda precisam dessa discussão da interprofissionalidade, né, como vocês trouxeram na apresentação, né, ainda tem muitos profissionais que não foram formados sobre essa perspectiva, né, a maioria de nós também não, né, e o quanto que isso é muito importante, né, e aí eu acho que essa né, a entrada do PET no nosso campus, acho que traz isso, né, não só para as graduações, mas penso também que a gente pode
aproximar mais ainda do curso de ACS, né? Eu acho que falta a gente incluir o curso de ACS nessa discussão da interprofissionalidade, né? Assim, eu acho que tem tudo a ver com a discussão, né? A gente está numa mudança de gestão agora na secretaria, né? A conversa ontem foi muito boa, né? Assim, então, tem perspectiva de aumento de equipes para os próximos 2 anos, incluindo aumento do número de ACS, né? E aí acho que vai ser muito importante a gente ter essa discussão da interprofissionalidade no curso de ACS também. Fiquei muito interessada nas competências colaborativas, quero ler sobre isso, quero me aprofundar sobre isso, quero estudar, né? Eu componho o eixo EPS, e acho que a gente já discutiu sobre isso, né, no eixo, nas reuniões que fizemos, e acho que essa discussão, ela tem tudo a ver com o eixo EPS, a gente precisa trazer essa discussão dos eixos colaborativos para o eixo, certamente, né, junto com a questão da curricularização da extensão, e trazer também para o curso de ACS. Assim, a gente precisa dessa formação para os colegas no curso, e para os ACS, né, acho que integrar mais com a graduação, né, e aí acho que já dando, né, eu dei um retorno para os colegas no nosso grupo do WhatsApp do curso de ACS, mas a reunião com a CAP foi uma reunião muito produtiva, a gente tem grandes possibilidades de aproximação, eles querem se aproximar cada vez mais do Instituto, né, do IFRJ, querendo mesmo a nossa presença para capacitar os profissionais, não só do nosso território, né, da 5.1, mas da secretaria, né, então acho que a partir do PET, seremos chamados para uma série de outras ações junto à secretaria, e eu acho que isso cumpre um dos objetivos do projeto, né? Então, queria trazer essas notícias, compartilhar um pouco as coisas que eu pensei a partir da apresentação e parabenizar o grupo do PET. Obrigada pela informação, Ana. Assim, não consigo abrir a câmera também pelo mesmo motivo que você, mas é muito importante ter. Eu estou tirando fala de alguém? Não, tinha alguém escrito. É muito importante ouvir essa tua fala e essa aproximação, e o quanto que o PET consegue ter esse alcance. Eu acho que a gente também consegue, através do PET e das interações com o serviço que a gente já tem com projetos, enfim, divulgar o curso de ACS, né? Porque a gente está passando por um momento muito complicado, né? Vem passando há um tempo, as nossas turmas têm sentido isso, e eu acho fundamental aproveitar esse caminho como vocês aproveitaram agora para a divulgação do curso, mas também aproveitar o PET para que isso seja fortalecido, né? Eu acho que, assim, desde os PETs anteriores, né, a gente dizia que, como legado, o curso de ACS no campus vem de uma ação do PET também, né, quando a gente teve lá em 2015, 2013, 2015, essa aproximação com o serviço, e agora, mais do que nunca, solidificar isso. Sim, eu agradeço muito teu retorno e saber que essa reunião foi ótima. O Eurivelto está muito aberto, ele já conversou com a gente sobre isso também. Muito obrigada. Murilo, vai conseguir falar, Murilo? Estão me ouvindo agora? Sim, tá melhor? Tá ótimo. Então, beleza. Não vou abrir o vídeo não, tá? Porque eu estou todo estrupiado. A noite hoje foi tensa. Vamos lá. Queria parabenizar o grupo pelo excelente trabalho que vocês têm desenvolvido. Eu tenho certeza que os alunos que estão com vocês, os petianos, né, já serão profissionais diferenciados, né? Porque eles tiveram essa oportunidade de vivenciar as práticas interprofissionais. Uma apresentação belíssima das três, realmente um trabalho incrível, e que vocês já trouxeram um produto, né, para a reflexão da reforma curricular, que é a proposta dessa disciplina de práticas interprofissionais em saúde, que eu, falando aqui, não decido nada, né, mas eu acho que é muito importante, eu faço votos para que a disciplina entre no currículo dos 3 cursos, e foi importante também a fala da Ana, porque a gente vai entrar num momento aí, e acredito que esse ano vai sair, então, a curricularização da extensão. Eu acho que a disciplina tem um potencial muito grande para isso, eu acho que ela tem que ser obrigatória,
Acredito que não vai fugir do modelo híbrido de curricularização da extensão, onde a gente vai poder ter disciplinas mistas, disciplinas totalmente de extensão, e eu acho que essa é uma disciplina que pode aproveitar a carga horária de extensão, assim como outras também, e acredito que é um momento da gente poder, esses pontos de interseção aí que a gente tem aí, por exemplo, né, o eixo de EPS. Agora, falando em farmácia, 50% da nossa carga horária vai ser cuidado em saúde, então, ainda bem que a gente tem a mira lá no NDE, mas eu acho que é importante também que o grupo do PET, né, possa também estar auxiliando aí os professores que são do eixo, que são desse grande eixo na farmácia, que é chamado também de cuidado em saúde. Não faz sentido o cuidado em saúde sem ser um cuidado interprofissional. Então, acho importante aí a conversa entre vocês. E falando agora dos pontos de interseção, eu acho que a gente vai precisar trabalhar juntos mesmo, né? Os 3 NDEs, depois os 3 colegiados, e não ficar mais setorizado, separado, né? Então, nesses pontos de interseção, eu acho que não vale a pena ficar trabalhando sozinho. Vai ser um momento realmente dos 3 NDEs estarem juntos e para que as decisões sejam coletivas e para os 3 cursos, né? Não, X vai para um curso, Y vai para o outro e Z para o outro, porque não faz sentido. Eu acho que é o momento, né? Vocês trazem essa reflexão, e uma reflexão também para que nos pontos de interseção, os 3 cursos caminhem juntos aí no ano de 2021, apesar de todas as dificuldades aí de pandemia e de indefinições em relação à diretriz da curricularização da extensão, mas eu acho que é o caminho que a gente precisa seguir agora para conseguir realmente ter aí, nesses pontos de interseção, vislumbrar as práticas interprofissionais. Parabéns pela proposta de disciplina, achei excelente, com certeza vai ficar os 3 currículos bem interessantes e diferenciados dos demais do estado do Rio de Janeiro com uma disciplina dessa. Parabéns para o grupo. Acho que sou eu, né? Eu vou fazer uma complementação aqui bem rápida, na verdade, uma reflexão que é até minha, tá? Eu não estou falando agora em nome do grupo PET, tá? É da Juliana. Mas que eu fiquei pensando muito, e tem muito a ver com o que a Ana Quintela trouxe, né? Desse passo mais positivo da articulação nossa enquanto campus de Alem com a CAP 51, e a gente viu isso, assim, muito claramente ao longo da nossa trajetória no PET, né? Que, assim, o Erivelto, que é o coordenador geral, ele sempre se coloca muito assim, disponível para fazer articulações e para fazer parcerias, né? E em alguns momentos ele já conversou com a gente sobre como o nosso papel enquanto instituição de ensino do território seria importante para ajudar na capacitação dos profissionais do território, né, com relação à interprofissionalidade. E aí, eu não sei se isso que eu vou falar agora é possível, ou se logisticamente é possível, se dentro do sistema do IFRJ é possível, isso aí é uma coisa para pensar depois, mas eu queria deixar essa ideia aqui. Eu fiquei pensando se essa disciplina realmente acontecer, tiver esse formato, se não seria possível a gente abrir algumas vagas dentro da disciplina, meio que como uma espécie de formação para os profissionais do serviço, entenderam? E estarem junto com os estudantes em sala de aula. Então, assim, a própria CAP, né, a gestão da saúde, poderia pensar a indicação dos profissionais estrategicamente, de acordo com as unidades, né, de saúde. A gente poderia dizer o número de vagas que a gente comportaria para isso, e aí a gente podia ter, né, já que a gente quer fazer essa articulação para ação e intervenção em campo, a gente podia ter profissionais desses lugares onde a gente vai fazer intervenção em sala de aula com a gente, num processo formativo, com talvez uma liberação ali da CAP desses horários para estar na disciplina. Eu acho que isso poderia fortalecer muito, porque vai trazer também a potência da discussão do serviço para dentro da sala de aula. Então, queria deixar essa ideia. E a outra coisa, é só para ilustrar essa fala do Murilo, né, em que ele disse que os alunos percebem a diferença,
Queria só trazer que a gente teve nossa última reunião com a nossa apoiadora, né, que foi como a visita do MEC, só que a visita da apoiadora para o nosso projeto, ela fez uma reunião com os docentes, só com os preceptores, uma só com os estudantes e uma só com todo mundo. E ela começou a nossa reunião docente dizendo que ficou impressionada e estava muito encantada com a fala dos nossos estudantes, e que eles disseram para ela o seguinte: nós não conseguimos mais nos ver trabalhando de forma diferente do que é essa forma interprofissional depois que a gente está vivenciando o que a gente está vivenciando no PET. Então, acho que tem muito a ver com isso que o Murilo está trazendo, né, e reforça também a importância da disciplina. Quando a Ju começou... Sou eu, né? Acho que sou eu, sim. Quando a Ju começou a falar, achei até que você fosse falar o que eu estava pensando. Você começou a falar do Erivelto. Mas, assim, eu acho também que essa atuação do PET, né, assim, esse pontapé desse PET, acho que a gente deu muita sorte mesmo, sabe? Porque já tiveram outros PETs, a gente já teve várias reuniões lá na CAP 5.1 com várias pessoas, né? Porque a gestão vai mudando. Então, dessa vez a gente pegou a Simone como gestora, né? Então, ela indicou o Erivelto, que é uma pessoa, assim, super envolvida, né? A gente tem que agradecer pela sorte e por ele também, né? Porque é uma pessoa envolvida, uma pessoa interessada, ele está super empolgado com o projeto. Então, eu acho que essas características, assim, sabe, do coordenador são muito importantes para que a gente possa consolidar essa interação entre o IFRJ, né, e a CAP 5.1. Você vê que a gente já tem um acesso muito mais flexível, assim, muito mais... É muito mais fácil o acesso ao centro de estudos, todos os projetos têm essa interação com o gerente das clínicas, né? Eu acho que, assim, a primeira vez que eu vejo professor do IFRJ tendo reunião com o gerente da clínica para explicar o projeto, né? A gente já fez vários projetos de pesquisa nas clínicas da família, mas eu, pelo menos, nunca tive acesso aos gerentes, assim como a gente está tendo agora, né? Então, acho que a participação do Erivelto está sendo importante para isso mesmo, né? Quer dizer, ele está fazendo esse papel de coordenador dentro das clínicas da família para fortalecer aí por mais que o gerente mude, né, gente? O gerente muda várias vezes e ainda assim ele vai lá, estimula, coordena lá, orienta, que a gente tenha essa interação e que a gente explique, o gerente acaba ficando envolvido. E eu acho que esses 2 anos a gente teve contato com tantos profissionais de saúde que eu acho que a gente conseguiu disseminar, assim, de uma maneira até grandiosa, vamos dizer assim, a educação interprofissional, sabe? Não só na prática, mas teoricamente, pelas conversas que a gente teve com vários preceptores, com vários gerentes. Então, acho que o Erivelto mesmo tem um papel muito importante nessa aproximação do Instituto com a CAP 5.1. É isso. Acho que sou eu, né? Sim. Isso, Edneia. Bom dia a todos e todas. Eu não liguei minha câmera quando liguei o computador, agora não tenho como fazê-lo. Desculpem. Eu parabenizo também a todas as apresentações e as reflexões. A minha posição com relação à formação no campo já é bem conhecida, então o que eu vou falar aqui é mais no sentido de reflexão, porque quando a Maureen estava apresentando a proposta da educação interprofissional, coincidiu com o momento de leitura que eu estou, que é da história da formação de recursos humanos no Brasil. E aí eu quero fazer aqui algumas perguntas, assim, só para a gente refletir, no sentido de quando a gente faz a reforma e a educação interprofissional, para onde a gente está indo, né? No início dos anos 70, quando a gente estava discutindo formação de recursos humanos no Brasil, uma das questões é que, como a gente não tinha médico nos vazios sanitários brasileiros, a política resolveu fazer formação de profissionais de nível elementar e técnico para cobrir esses vazios. E aí eu fiquei aqui me questionando, quando as agências internacionais colocam uma proposição de formação e educação interprofissional, qual é o sentido dessa formação? Aonde eles querem nos levar, né? E eu recorri, há um tempo atrás, quando a Juliana começou a falar de educação interprofissional, lá atrás, eu cheguei até a ter acesso ao documento da OPAS,
E é interessante porque nas experiências que eles trazem, eles falam muito da educação profissional, relatam em alguns países, principalmente nos países periféricos, mas, assim, tem algumas experiências no Canadá, na Noruega, mas, por exemplo, eu nunca vejo uma discussão sobre o envolvimento da medicina na formação interprofissional. E eu não consigo, eu queria saber se vocês que estão trabalhando, né, mais nessas leituras, se fora do Brasil, como é que estão essas experiências? Por exemplo, na América do Norte. Qual é a participação desses países? Como é que a medicina entra nesse contexto? Essa é uma questão que eu tenho. E a outra é como é que a gente tem produzido, né, dentro da educação profissional, estratégias de lutas, porque a educação profissional não pode ficar só na formação técnica, ela tem que se formar para a sociedade, e a gente tem um SUS destruído, sendo em vias de privatização. Então, assim, dentro das experiências que vocês têm lido, como que está sendo essa formação para a sociedade no contexto de contrapor, né, essa precarização do SUS? São só para a gente refletir, né, minhas questões. É isso, obrigada. Oi, Edneia e todos. Só acho que dá para responder brevemente o seguinte: na literatura, o médico entra como qualquer outro profissional de saúde, e nas experiências internacionais também não tem diferença. O médico é apontado como um profissional que precisa aprender a trabalhar colaborativamente como todos os outros profissionais. Mas aconteceu, que talvez você tenha reparado, não sei, que no nosso PET especificamente não tem nenhum médico. Mas aconteceu uma coincidência que, junto com a entrada do PET, foi justamente no momento em que trocaram todos os profissionais de saúde e saíram todos os médicos da CAP 5.1. Então, não tinha médico quando a gente começou com o PET. Então, esse já é um bom motivo para não ter médico no PET. Segundo a questão que você perguntou, sim, a educação interprofissional e a prática colaborativa está especialmente relacionada com o fortalecimento do SUS, da saúde pública, de uma melhora na qualidade dessa assistência também prestada pelo SUS. Então, está muito alinhado com essa proposta, né, com a integralidade do cuidado, com a melhoria da qualidade do serviço, né, então, é isso. E a gente viu também, Edneia, em outros PETs, né, a participação de médicos. Como a Maureen até colocou aqui no chat, né, são 180 projetos em todo o Brasil. Então, eu acho que no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a gente vê a participação de médicos na equipe do PET. Até mesmo na clínica da família Olímpio Esteves, antes do PET, quando eu fazia o projeto de pesquisa, a gente tinha colaboração de um médico, né? Não era como os preceptores atuam no PET, né, com uma quantidade de horas lá determinadas, mas ele sempre conseguia manter, durante a semana, uma participação não foi, assim, foi uma glória, né? Não vou dizer que foi uma glória mesmo, mas a gente conseguiu no projeto de pesquisa ter a participação no projeto de atenção farmacêutica, ter a participação de um médico da clínica da família. Mas como eles são os mais sobrecarregados, né, em relação à carga horária, os mais não, né, mas como a carga horária é alta, eu acho que isso dificulta um pouco a participação. Eu só ia responder que a Edneia colocou assim, vocês têm relatos de experiências fora do país, aí assim, eu não sei se exatamente isso, você está perguntando isso em relação à questão dos médicos, mas tem, na verdade, a interprofissionalidade, ela é um pacto, né, da própria Organização Mundial de Saúde. Então, os primeiros centros para a formação e interprofissionalidade, eles não são aqui no Brasil, e acredito que, assim, em alguns outros países que não tenham um sistema de saúde semelhante ao do Brasil, às vezes é mais difícil esse processo de implementação, entretanto, eles também começaram a discutir sobre isso muito antes, né? Então, por exemplo, o próprio programa do PET, ele é resultado já
desse pacto que o país fez em relação a modificar a formação em saúde, né? Então, o PET, ele é um produto já desse pacto que é feito junto aí à Organização Pan-Americana de Saúde, junto a diretrizes da OMS, tá? Sim, obrigada, meninas. Eu vi isso, Caroline, que é uma organização da OPAS, OMS. A minha questão é bem reflexiva mesmo, né? Eu sou favorável sempre à formação conjunta, mas eu tenho feito algumas reflexões críticas nesse sentido, porque o que eu observei quando eu li o documento da OPAS, por exemplo, na Noruega, ele tem um relato que só tem assistentes sociais e enfermeiros, não tem médico. No Canadá, eles fazem algumas experiências com outros profissionais, mas sem o médico. E os sistemas de saúde são divergentes no mundo. A minha questão, assim, fiquei aqui pensando, né, quanto que uma orientação de uma formação interprofissional não faz paralelo com aquele movimento feito nos anos 60, 70, para suprir uma deficiência de médicos, tentando dar uma carga maior para os outros profissionais. É uma questão que eu fiquei agora. Mas eu entendi que vocês falaram, eu tive acesso a esses documentos, sim, Juliana, obrigada, vou continuar lendo, tá? Obrigada, meninas, eu não vou mais me estender. Bom, pessoal, tem mais alguém inscrito? Mais alguém quer falar? Eu queria só, Hélia, a gente já está acabando aqui a atividade, só para título de organização nossa mesmo, enquanto grupo, né? Acho que foi um debate bem rico. Não sei se a gente poderia sair com algum encaminhamento de levar essa proposta agora de uma forma mais específica para os nossos N10, para os nossos colegiados, né? Não sei, porque... enfim, só para que a gente possa ter uma continuidade dessa discussão, porque a gente vai ter uma programação de reforma curricular, né, daqui para frente, uma retomada dessa discussão, e aí acho que só deixar aqui o pedido de que a gente pense nesse encaminhamento mais para frente, para que a gente possa dar continuidade nos microespaços aí a essa proposta. Obrigada, Juliana. A sua fala agora vai ao encontro do que eu tenho em mente para finalizar aqui essa nossa primeira atividade da manhã. Nós estamos, né, finalizando a semana de planejamento, paralelamente estamos naquele momento administrativo, né, de inclusão das inscrições em disciplinas, né, que muitas das vezes os coordenadores, e às vezes respinga na direção, mas principalmente os coordenadores ficam assoberbados por conta das questões, das intercorrências que acontecem, né, durante esse período, né, por conta do sistema, e temos aí uma previsão de um período de ajuste de disciplinas que vai demandar muito para os coordenadores, né? Então, a próxima semana vai ser uma semana ainda bastante pesada nesse quesito, né, de resolver problemas de inserção dos alunos nas disciplinas. Entretanto, né, a gente não pode fugir da nossa organização das reuniões de quinta-feira, principalmente das nossas reuniões que envolvem aí os grupos, né, que formam os N10, os grupos de professores que estão compondo os colegiados, né? E a ideia é, já no final do período, né, de 2020.1, já havia um movimento, né, de retomada da discussão da reforma curricular. Consequentemente, a gente agora vai organizar, né, o calendário das nossas próximas reuniões e a gente pode retomar, porque isso que o Murilo falou conversa com a dinâmica que nós vínhamos usando, né, para trabalhar a reforma. Nós tínhamos as reuniões dos NDEs, as reuniões separadas, né,
Então, a direção de ensino conversava com os coordenadores, a gente fazia ali um planejamento, discutíamos com os NDEs separadamente, para que as pessoas pudessem ter ali, né, essa conversa com seus pares, um tempo, discussão ali, tínhamos o segundo momento, que era o momento em que essas propostas advindas dessas reuniões, elas eram discutidas numa reunião com todos os componentes do NDE, dos NDEs, né? E aquilo, né, que o resultado dessa reunião, né, era levado para o grupo e aí a gente trabalhava com o que a gente chamava de colegiadão, né? E a gente ali trabalhava para a gente poder tomar as decisões. Nós temos aí nós temos questões, né, para tratar, que são questões voltadas para disciplinas comuns, né? Nós temos que conversar, o EPS fez uma apresentação no período passado, a gente precisa retomar a conversa, né? Nós temos ainda que conversar com o eixo de humanas, porque são questões comuns. Temos essa proposta muito interessante que vocês trouxeram para essa atividade, e assim, nós vamos precisar fazer essa retomada, e eu espero fechar esse calendário para que a gente possa, né, inserir todas essas demandas aí, e paralelamente, né, aguardando as orientações, né, institucionais, essas diretrizes a respeito da curricularização da extensão, né? Achei muito interessante essa possibilidade de trabalharmos com essa disciplina proposta na curricularização da extensão, né? É claro que também eu entendo que vai fazer sentido, né, essa proposta só vai fazer sentido se ela for uma disciplina obrigatória, né, porque senão você corre o risco de ter uma disciplina com alunos somente de 1 ou 2 cursos, né? Então, eu acho que a gente vai ter que pensar também nas estratégias enquanto organização no sistema, mas isso são passos, né, mais adiante, quando nós chegarmos na reta final de organizar, né, essa estrutura curricular no sistema acadêmico, né? Mas, assim, o que eu posso deixar para vocês é isso, né, que a gente tem já tem isso em vista, né, essa organização aí das nossas próximas reuniões, para poder dar conta de todas essas demandas. Eu acho até importante você ter feito esse comentário, porque foi bom para a gente poder fechar a reunião, né, já deixando o encaminhamento, né, essa perspectiva aí dos próximos passos, tá? Bom, pessoal, muito obrigada mais uma vez a todo o grupo, a toda a equipe do PET, muito obrigada pelas apresentações, foram muito boas, diretas, né, bem objetivas, muito claras, a apresentação ficou, assim, excelente, né? Acho que a nossa manhã já começou, né, com um gol. E agora a gente vai começar, né, vai dar início à nossa segunda atividade, que é uma atividade que a ideia ela partiu, né, de uma conversa da Janaína comigo, ela... Oi? Eu posso interromper um pouquinho? A gente podia tirar uma foto só para ficar registrado? Claro. Aí quem puder abrir o microfone. Vamos ver crianças penduradas? Já despachei a minha.
Tirem várias para ver qual fica boa. Já foi. Gente, vai ter 30 fotos. Ó, vamos lá. Aí, Pronto, obrigada. Tô com cãibra já aqui na mandíbula. Obrigada, já tirei. Bom, pessoal, então depois do momento fotos para registros, vamos dar início à segunda atividade, e como eu estava falando, foi uma conversa, né, da Janaína comigo, que fez com que a gente organizasse, né? Rapidinho, você acha melhor, quando a gente para de gravar, ele gera um vídeo e depois grava outro separado? Será que vai ficar muito extenso? Eu acho melhor. Deixa eu parar a gravação. Boa. Deixa eu interromper. Que dá para separar também.